que fizesse a leitura da ata anterior, que depois de lida e achada conforme, foi assinado pelos senhores vereadores presentes. Dando sequência, o presidente solicitou ao vereador primeiro secretário para que fizesse a leitura da matéria constante para expediente e ordem do dia, para votação única. Moção de pesar número 003/2018, de autoria do plenário, ao ser endereçada aos familiares da senhora Sandra Sônia da Silva pelo seu falecimento. Segunda votação, projeto de lei número 287/2018, Poder Executivo, revoga em todos os seus termos a lei 2.345, de 6 de junho de 2011. Projeto de lei número 288/2008, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito especial e dar outras providências. Em seguida, passou-se para a discussão e votação das matérias. A moção de pesar número 003/2018 foi aprovada em votação única por 8 votos a favor e 1 contra. O projeto de lei número 287 aceita o pedido de supressão do interstício, pedido pelo vereador Eliseu Cortes. Pelos demais edis, o mesmo foi aprovado em segunda e terceira votação, por 8 votos a favor e nenhum contra. O projeto de lei número 288/2018 aceita o pedido de supressão do interstício, pedido pela vereadora Cecília. Pelos demais edis, o mesmo foi aprovado em segunda e terceira votação, por 8 votos a favor e nenhum contra. Dando sequência, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para considerações finais e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 5 de junho. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinado pelos senhores vereadores presentes. Após a leitura, coloca a mesma em votação única. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Cecília. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Por 7 votos favoráveis e nenhum contrário, declarou aprovada a ata da 57ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A seguir, solicito ao vereador primeiro secretário para que promova a leitura para matérias para o expediente e ordem do dia. Ordem de serviço número 001/2018, edital de prestação de contas 001/2018, projeto de lei número 289/2018, indicações 077, 078, 079 e 080/2018. Primeira votação. Projeto de lei 289/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso sobre o imóvel do patrimônio municipal em favor da empresa Valdeirês Sebastião Fernandes dos Santos, nas condições que se especifique da outra providência. Conhecimento do plenário. Indicação 0077/2018, de autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, que indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo por finalidade promover determinações do setor competente da municipalidade para que seja feita limpeza na calçada da Herbert Mercy. Indicação 078/2018, de autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, que indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, tendo por finalidade promover determinações ao setor competente da municipalidade para que seja feita manutenção e pintura na antiga caixa d'água. Indicação 079/2018, da autoria da vereadora Ellen Cristina Pereira, que indica o excelentíssimo prefeito municipal por finalidade de promover determinações do setor competente da municipalidade para que seja feita manutenção das calçadas da Praça Edmundo Mercer. Indicação número 080/2018, de autoria da vereadora Cecília Nunes Pavese, que indica o excelentíssimo prefeito municipal por finalidade de promover determinações ao setor competente da municipalidade, no sentido de que executar a colocação de placas indicando a mão de preferência nos cruzamentos do bairro Bela Casa 1, em nossa cidade. Convite. No período de 7 a 10 de junho, estaremos realizando em nosso município os 64º Jogos Abertos do Paraná, etapa Tibagi, com diversas modalidades esportivas, evento com realizações da Prefeitura Municipal de Tibagi, através da Secretaria de Esporte e Recreação Orientada, com apoio da Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná. Gostaríamos de convidá-los para
este evento junto aos seus familiares e amigos. Sua presença será muito importante. Segue abaixo as informações. Dia 7/6, abertura oficial às 19 horas, após será realizado um amistoso no futsal no Ginásio de Esporte Quirão. 8, 9 e 10, jogos alternados no Ginásio de Esporte Quirão e colégios estaduais municipais, em breve programação. Sendo que, a partir do momento, agradecemos e estamos manifestando o ensejo de voto, estima e consideração. Gerente de Esporte, Edilson Barbosa. Ordem de Serviço 001/2018. A Secretaria Administrativa, considerando os termos do ofício número 1075/2018, firmado pela ilustríssima senhora Rosana Cristina Nogueira Lewandowski, muito digníssima diretora de gabinete da presidência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao recurso de revisão interposto pelo município de Tibagi, correspondente à tomada de contas extraordinárias relativas ao termo de parceria número 007/2008, firmado pelo município de Tibagi e o Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida nos exercícios financeiros de 2008 e 2009. Determino a divulgação do teor do acórdão 5754/2014 da primeira Câmara exarada nos autos 473706/2009, mantida pelo acórdão número 683/2018, do processo 497470/15 do Tribunal de Contas, de recurso de revisão do Tribunal Pleno, com a publicação dos referidos acórdãos no órgão de divulgação dos atos oficiais do município de Tibagi. Sua afixação no quadro de informações dessa Casa de Leis, constando as prerrogativas aos eventuais interessados, que terão o prazo de 60 dias para o exame e apreciação do processo, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal da República. Vencido o prazo acima assinalado, seja promovido a solicitação da devolução do processo pelo excelentíssimo senhor vereador presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a quem compete apresentar o pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo nos termos das disposições regimentais, visando a inclusão da deliberação da mencionada comissão na ordem do dia da sessão ordinária imediatamente subsequente ao prazo estabelecido acima. Sala de Sessões, 5 de junho de 2018. Eduardo Torres. Edital de prestações de conta 001/2018. O presidente da Câmara Municipal de Tibagi, vereador Eduardo Torres, valendo-se de uso das suas prerrogativas legais, consideramos os termos, então, do ofício 1075/18, firmado pela ilustríssima senhora Rosana Cristina Nogueira Lewandowski, diretora gabinete do presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, considerando ainda o contido no processo 4974/70/2015 do Tribunal de Contas, recurso de revisão. Considerando ainda o contido no item 7 do acórdão 5754/2014, da primeira Câmara exarada nos autos 473706/2009, mantida pelo acórdão 683/2018 do Tribunal Pleno. Faz saber aos interessados que, nos termos do acórdão número 5457/2014, a primeira Câmara extraída dos autos 46370/6 de 2009, mediante a decisão por meio do acórdão número 683/2018 do Tribunal Pleno do Colendo Tribunal de Contas do Paraná, julgou irregulares as contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente aos exercícios de 2008 e de 2009. Outro, sim, determina o encaminhamento do processo para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Concomitantemente, as permanências de qualquer contribuinte para o exame e apreciação, pelo prazo de 60 dias
na forma prevista do parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição Federal da República. Finalmente, comunica que, decorrido o prazo acima assinalado, deverá ser promovida a solicitação da devolução do referido processo através do excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, acompanhado de competente decreto legislativo recomendado a aprovação ou rejeição da decisão mantida no venerando acórdão, para que o mesmo seja incluído na ordem do dia da sessão ordinária imediatamente subsequente ao prazo estabelecido acima. Sala de Sessões, 5 de junho de 2018. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Processo 47/74/70/2015. Assunto: recursos de revisão. Entidade: município de Tibagi. Interessado: Cris Angélica Ulrich, Instituto Corpore para o Desenvolvimento de Qualquer da Vida. Primeiro processo. Então vamos lá. Obrigado, doutor Brandão. Primeiro o processo em si, para depois o recurso. Processo, então, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 473706/2009, assunto: tomada de contas extraordinária. Entidade: Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida. Interessado: Cris Angélica Ulrich, Simval Ferreira da Silva, Promotoria de Justiça da Comarca de Tibagi. Advogado Átila Saune Posse, Fernandes Muniz, procurador Fernando Muniz e procurador Santos Rodrigo Muniz Santos, da hora B, assim. Relator, auditor Ivens Jorisberg Linhares. É mais ou menos isso. Acórdão número 5754/2014, Primeira Câmara. Tomada de conta extraordinária, relatório de expensão para verificar repasses referente ao termo de parceria com o OSCP, Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, exercício de 2008 e 2009. Serviço de saúde ineficiente dos serviços prestados, terceirização indevida de serviço público, existência de taxas administrativas irregulares, provisões sem demonstração, ausência de consonância entre extratos bancários, demonstrativos de receita e despesa, inobservância das normas legais para a realização de concurso de projetos, procedência e irregularidade das contas, com condenação solidária à devolução parcial de recursos ao município, aplicação de multas administrativas e encaminhamento de cópias aos órgãos competentes. Relatório. Trata-se de tomada de conta extraordinária instaurada por meio do despacho número 509/2011, peça número 48, em razão de proposição da Diretoria de Análise de Transferências, instrução 2243/2011, peça número 47, no sentido de estar caracterizado dano ao erário público, em razão de irregularidades relativa ao termo de parceria número 007/2008, sob a responsabilidade da senhora Cris Angélica Ulrich, presidente do Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, e do senhor Simval Ferreira da Silva, ex-prefeito municipal de Tibagi, por meio do qual o município de Tibagi repassou recursos no montante total de R$ 3.971.000, é isso mesmo? R$ 3.971.014. Instituto Corpore, organização da sociedade civil de interesse público com o objetivo de promover a atuação conjunta na execução de programas de saúde da família e no atendimento hospitalar. A verificação da aplicação dos recursos públicos transferidos por intermédio do termo da parceria supracitado é proveniente do relatório de inspeção número 14/2009 e culminou na já citada instrução 2243/2011 da Diretoria de Análise de Transferência, que apontou irregularidades relativas, taxa de operacionalização e provisões, terceirização de mão de obra, efetivamente da prestação de serviço à estrutura da entidade, controle interno municipal,
pagamentos não identificados, extratos bancários e saldo anterior. Conforme determinação contida no despacho 509/2011, o Instituto Corpóreo para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida do município de Tibagi foram devidamente citados, por intermédio de seus representantes legais, já nominados anteriormente. Ambas as entidades apresentaram defesa em várias oportunidades, procurando sanar as irregularidades apontadas pela Diretoria de Análise de Transferências. A Diretoria de Análise de Transferência, pela Instrução 4990/2011, peça número 69, considerou sanadas as irregularidades referentes ao Sistema de Controle Interno Municipal, em razão do envio pelo município da documentação referente ao aprimoramento desse sistema, bem como relativamente aos pagamentos não identificados, cuja documentação enviada comprovou que se tratava de pagamentos a médico prestadores de serviços. Posteriormente, em sua manifestação conclusiva, a unidade técnica, por meio de instrução 4689/2014, peça número 100, concluiu que não vieram aos autos relatórios detalhados de execução das despesas, documentos esses essenciais à adequada análise por esta Corte de Contas a respeito da correta aplicação dos recursos recebidos. Ademais, atende que também seria necessário a apresentação da planilha, com receitas e despesas globais da entidade, de maneira que a se comprovar a proporcionalidade das cobranças feitas junto à parceria executada no município de Tibagi, para que fosse possivelmente determinar quais foram as despesas efetivamente realizadas a título de taxa de operacionalização. Desta forma, a Diretoria de Análise de Transferência entendeu irregulares o lançamento de despesas a título de taxa de operacionalização e de provisões, sem a devida comprovação. A terceirização indevida de pessoal por meio da OCIP e a falta de consonância entre os extratos bancários e os demonstrativos de receitas e despesa conclui, portanto, pela irregularidade das contas com o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 697.845,24. Solidariamente também pelo Instituto Corpóreo, pela senhora Clis Angélica Urqui, em razão da falta de comprovação da despesa lançada a título de taxa administrativa e provisões, bem como comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 9172/2014, peça número 101, opinou pela irregularidade das contas, fazendo remissão ao parecer ministerial número 4504/2018, peça número 78, por meio da qual considerou inconstitucional a terceirização das atividades do Programa Saúde da Família e de agentes comunitários da saúde, visto que foi violada a necessidade de concurso público e ofendida o princípio constitucional da universalidade de acesso aos cargos públicos, opinada pela imposição de multas administrativas pelo artigo 87, parágrafo 4º, da Lei Complementar 103/2005, ao ordenar ao ordenador de despesa para cada contratação que não observou as normas constitucionais e propondo que esse tribunal determine a cessação das mencionadas contratações. O Parquet também entendeu ilegal a fixação da taxa de operacionalização, pois não comprovadas as despesas referentes a essa taxa, propondo a devolução dos respectivos valores. Solidariamente, pelo então prefeito, pelo Instituto Corpóreo, acompanhou, por fim, o entendimento da Diretoria de Análise de Transferência no que tange à ciência da a presente decisão do Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça o relatório. Tribunal de Contas. Voto. Conforme relato, a Diretoria de Análise de Transferência motivou seu opinado conclusivo pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: lançamentos de despesa a título de taxa de operacionalização e provisões, sem a devida comprovação. Terceirização indevida de pessoal
por meio da OSP, e ausência de consonância entre os extratos bancários e o demonstrativo da receita e despesa. As conclusões da unidade técnica levaram em consideração o contido no relatório da inspeção número 14 de 2009, cujo excertos são transcritos a seguir. Terceirização. Conforme relato acima, podemos afirmar que a atividade desenvolvida pelo Instituto Corpora no município de Tibagi resume-se em terceirização de mão de obra, pois a entidade não possui estrutura física, administrativa, contábil e técnica adequada para que possa gerir projetos e projetos. 2. Todos os funcionários contratados com os recursos nos termos de parceria são subordinados ao município ou ao Estado, no caso dos funcionários lotados no hospital. O processo de seleção de funcionários, na maioria das vezes, ocorre por conta do município, restando à entidade a formalização do contrato. Efetividade da prestação dos serviços. Em relação à qualidade da prestação dos serviços de saúde por parte da USP, constatamos que 2 postos de saúde estavam sem médicos no momento da inspeção. O posto de Caetano Mendes, desde 2 de nove de 2009, segundo declaração por escrito da Secretaria Municipal de Saúde, e o posto de São Bento, desde 2 de 5 de 2009, o posto de saúde de São Bento era o único com um médico atuante. Lá se verificaram péssimas condições de atendimento, com grande fila de espera e estrutura física precária. A mesma situação de improviso se verificou no posto de saúde de São Bento, situado na zona rural. Lá havia grande número de pessoas para serem atendidas pela enfermeira responsável. No posto de saúde de Caetano Mendes foi onde se verificou a melhor estrutura física. Porém, não havia pacientes para atendimento. A justificativa representada pelos funcionários foi que, devido ao longo período sem a presença de um médico no local, os moradores da região já haviam desistido de procurar o mencionado estabelecimento de saúde. Durante as visitas, verificou-se a construção de 2 novos postos de saúde, que deverão substituir os improvisados São Bento e São José. Controles. Quanto aos procedimentos de controle adotados pelo município, verificamos que, na realização de entrevistas informais e formais, neste caso através de questionário item 15, conforme anexo, foi verificado que os funcionários contratados pela OSP reclamam de atraso do pagamento de seus salários. Após a elaboração da folha de pagamento, onde se inclui a taxa de operacionalização e a taxa de provisões, a entidade encaminha a prestação de contas ao município, que, através da Secretaria de Saúde, avaliza e o repasse de recursos a essa entidade. A taxa de operacionalização, proposta no processo licitatório, a entidade apresentou um plano de aplicação de recursos prevendo o desembolso mensal de R$ 140.401,05, além de uma taxa de operacionalização no valor de R$ 16.848,13, 12% da receita total, totalizando R$ 157.249,18 mensais. A Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças realiza os repasses sem que haja qualquer verificação financeira das prestações. Indagado, o responsável nos informou que o pagamento é executado após a Secretaria de Saúde ter conferido as notas fiscais. Os pagamentos são liberados sem o crivo do controle interno do município e nem os extratos bancários de conta do termo de parceria, plantonistas, auxiliares e técnicos de enfermagem e técnico em radiologia. Desenvolver, além dos programas regularmente desenvolvidos pelo SUS, no âmbito da saúde da família e de competência dos agentes comunitários de saúde, outros projetos na área da saúde e de interesse do município de Tibagi, tal como campanhas de natureza educativa e preventiva, campanhas de doação de sangue, campanhas de estímulo ao aleitamento materno, à realização dos exames pré-natal, ao planejamento de famílias. Mapear as carências da população tibagiana no atendimento à saúde dos princípios da enfermidade. Formando comissões locais integradas de saúde, atuar com vistas à efetivação das políticas de saúde emanadas do Ministério da Saúde.
Não obstante, tal rol de objetos pactuados entre eles, a colocar à disposição do município uma equipe de profissionais interdisciplinar com vistas a prestar um melhor atendimento à saúde da população, o Instituto Corpore, em sua defesa, apontou que na contratação dos médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais da saúde, a direta participação e cooperação da Secretaria Municipal de Saúde, folhas 10, peça número 36. Ora, a própria entidade confirma, portanto, que o termo de parceria foi firmado com o objetivo de intermediar contratações para os serviços da saúde e não propriamente atuar em conjunto na prestação da saúde gratuita, pelo que se infere dos autos. A Secretaria Municipal de Saúde definia os critérios e procedia à seleção dos profissionais, sem processo de concurso público, restando ao Instituto Corpore a incumbência de formalizar os contratos de prestação de serviço, isto é, que as contas do relatório de inspeção, folhas 10, peça número 4, sendo que, em parte, confirmado pela defesa da entidade, quando afirmou que não deveria causar qualquer espécie que a absorção de novos profissionais para realizar serviço em Tibagi se submeta a critérios definidos pela administração pública. Nesse viés, irreparáveis as considerações tecidas pelo Ministério Público de Contas, peça número 72, no concernente à burla à exigência constitucional de concurso público, de modo que, por brevidade, transcreveu-as e tomo também com razões de decidir. A partir do objeto apresentado, bem como das alegações trazidas aos autos, verifica-se que a integridade da execução dos programas de saúde e atendimento à população estavam entregues ao Instituto Corpore, inexistindo o caráter de complementariedade exigido para a regularidade de parcerias como a hora analisada. Os programas atribuídos ao Instituto Corpore são de responsabilidade do ente público, a quem compete ofertar os serviços públicos de saúde no Sistema Único de Saúde. Não se discute a possibilidade de se granjear apoio da iniciativa privada, inclusive por meio da hospice, para um melhor atendimento à população, desde que isso se dê de forma complementar como contribuição e aprimoramento das ações públicas determinadas constitucionalmente. Tal comunhão de esforços, entretanto, não permite que trespasse da gestão pública ao setor privado mediante contraprestação pecuniária. No caso em tela, percebe-se desvirtuamento do permissivo legal para a existência de parceria de caráter complementar, conforme as afirmações do município de Tibagi e do Instituto Corpore. Essa entidade é responsável pela implementação do Programa de Saúde da Família, ainda que atue na formalização da contratação dos funcionários indicados pela Prefeitura. Ainda, conforme a vistoria realizada em loco, os médicos deveriam ser complementares à estrutura municipal, são os únicos profissionais atuantes no atendimento à saúde. Ou seja, há claro desvirtuamento do objeto da parceria, que resultou em atendimento deficitário à população, que encontra postos de saúde sem os profissionais gabaritados para atendimento, apesar dos repasses efetuados mensalmente pela Prefeitura de Tibagi, bem como desobediência à legislação aplicável ao caso, que ao autorizar a atuação da OSP na área da saúde, de forma alguma pretendeu transferir a obrigação do ente público à iniciativa privada, como ora constatado. Percebe-se que a transferência de contratação e controle dos funcionários contratados pelo Instituto Corpore viola o prescrito no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, uma vez que tais agentes deveriam ser selecionados pelo poder público mediante processo seletivo público e contratado diretamente pelo município. Importante ressaltar que esta Corte de Contas já possui precedentes no sentido de que, no caso da mera intermediação de mão de obra ou julgamento das contas de convênio, devem ser julgados irregulares.
o acordão número 646/2014, primeira Câmara, de minha relatoria, tratou de matéria idêntica em caso envolvendo o termo de parceria com o ISP, nas seguintes termos: contratação do IBLAS, que não se deu por outro motivo senão pela necessidade de contratação de pessoal. Entretanto, a forma adotada, a terceirização, mediante autorização, representa burla à regra constitucional do concurso público. Além dessa irregularidade, cumpre ressaltar ainda que, embora nos instrumentos de parceria conste a indicação de que seria prestado serviço intermediário de apoio, de forma genérica, às áreas em que se dariam esses serviços. Vamos lá. Afeta as atividades permanentes do município, que jamais poderiam deixar de prestá-las sob pena de descumprimento de suas atribuições constitucionais. A ilegalidade da contratação de pessoal por intermédio de interposta pessoa, no caso em apreço por meio da USP, já foi reconhecida pela jurisprudência dessa Corte, além do Supremo Tribunal Federal, como se denota das emendas que ora se coleciona. Recurso extraordinário, assim, indenização de saúde, prestação de serviço de caráter permanente, assim. O termo de parceria, bem como os demais instrumentos de natureza cooperativa, não se prestam à delegação de serviço público, organizações sociais e ONGs, cuja atuação não substitui o Estado. O papel da USP é complementar e paralela ao do poder público, e a distinção entre a programação originária e a programação derivada deve ser clara em determinadas situações específicas devidamente motivadas pelas suas autoridades. Administrativa. Poderá a administração pública executar serviço público em regime de parceria ou de gestão, conforme decisões do Tribunal de Contas no Estado do Paraná, a exemplo do acordão. Via de regra, não se admite a terceirização de atividade da administração pública, mesmo que não finalística por meio de termo de parceria, pois a locação de serviço é conteúdo típico de contrato, cuja sede normativa é a Lei 866/93. A atuação de entidade do terceiro setor da área de saúde no regime da emenda constitucional número 51/2006 deve ser apenas complementar nos termos já definidos por este acordão. Processo de denúncia número 47/21/002, relator conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. No mesmo sentido, houve recente decisão pela Corte de Contas, proferido por intermédio do acordão 4253/2014, primeira Câmara, de relatório do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, considerando irregular a formalização de ajustes simplesmente para que operacionalizasse o pagamento dos profissionais contratados pelo convênio. Vale ressaltar ainda que, como evidenciado pelo parecer ministerial da peça 78, que dentre os profissionais contratados pelo Instituto Corpore, conforme previsão expressa do termo de parceria em análise, estavam os agentes comunitários de saúde, cuja terceirização é fragmentarmente inconstitucional, dispõe artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal. Esse dispositivo foi incluído na Constituição Federal por meio de emenda constitucional número 51/2006, de 14 de fevereiro de 2007, que preveu expressamente que, artigo 2º, após a promulgação da presente emenda constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à epidemia somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, na forma do parágrafo 4º do artigo 198. No mesmo sentido, houve recente decisão de Corte de Contas, preferida por intermédio de acordão número 4253/2014, primeira Câmara, de relatório do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, considerando irregular a formalização de ajustes simplesmente para que operacionalizasse o pagamento dos profissionais contratados pelo conveniente. Vale ressaltar ainda que, como evidenciado pelo parecer ministerial, peça 78, que dentre os profissionais contratados pelo Instituto Corpore, conforme previsão expressa no termo da parceria e análise, estavam os agentes comunitários de saúde, cuja terceirização é fragmentada e inconstitucional.
dispõe os artigos 4º da Constituição Federal. Esse dispositivo foi incluído na Constituição Federal por meio, então, da Emenda Constitucional 51 de 14 de fevereiro de 2006, que previu expressamente. Não é outra a interpretação que se dá ao disposto na Lei nº 11.350/2006, que regulamentou as atividades de agente comunitário de saúde e agentes de endemias, que em seu artigo 2º dispôs no exercício das atividades supracitados dar-se exclusivamente no âmbito do Sistema Único da Saúde, mediante vínculo direto entre os referidos agentes do órgão, da entidade ou da administração direta da autarquia. Assim, indevida terceirização do serviço de saúde, bem como a terceirização constitucional, assim se dá. Ainda, em atendimento aos precedentes deste tribunal, propõe o encaminhamento das informações da Secretaria da Receita Federal para conhecimento das atividades comerciais por meio dos termos assim. Os interessados na fase da instrução limitar-se a trazer argumentos gerais, afirmando que o Tribunal de Contas não teria competência para realizar essa fiscalização, bem como a estipulação de uma taxa de administração, enquanto é permissivo legal com base no artigo 39, portaria interministerial 127/2008. Frisa-se, no entanto, que, primeiramente, não sendo permissivo no entendimento administrativo do Ministério do Planejamento, Orçamento, Gestão, Fazenda, Controle de Transferência Expressa. Por outro lado, note-se que o mesmo, utilizando pela baliza transferências estaduais, releva notar que a resolução 03/2006 do Tribunal de Contas, ou especificamente no termo do seu artigo 5º. Muito embora tenham juntado documentos com o objetivo de demonstrar as despesas vinculadas à taxa interessada, trouxeram apenas demonstrações das despesas gerais, sem a exigida vinculação entre as receitas relativas na taxa de administração. Diante da planilha apresentada, não se pode tirar qualquer conclusão acerca da vinculação das despesas e receitas provenientes da taxa de administração, não sendo possível aferir as quais atividades assim foram gastos. Cabe ressaltar que os artigos 10, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 9.790/99, inciso 2º, inciso artigo 12º, inciso 2º do Decreto no 3.100/99, e 33 e 34 nas alíneas C da resolução. A Secretaria de Finanças, então, realiza os repasses sem que haja qualquer verificação financeira das prestações. Indagado, o responsável nos informou que o pagamento é executado após a Secretaria de Saúde ter conferido as notas. Os pagamentos são liberados sem o crivo de controle interno do município e nem os extratos bancários da conta do termo de parceria são apresentados nesta prestação de contas. Diante disso, destacamos: ademais, pede-se notar que a natureza da despesa incluída entre os custos operacionais, muitas delas estão ligadas diretamente à manutenção da entidade, como serviço de infraestrutura, apoio administrativo, despesas financeiras relativas a aluguéis e contatos telefônicos, água, luz, manutenção predial, similares, escritórios, assim. Sendo assim, não seria possível aferir que foram despendida exclusivamente em favor do termo da parceria firmada entre o município de Bagé. Nesse sentido, inoviável a proibição contida no artigo 25 do parágrafo 3º, a responsabilidade fiscal que veda expressamente a utilização de recurso transferido em finalidade diversa da pactuada, nessa diapação oportuna, a referência exceto o acordão. A Câmara, de minha relatoria, que ao apreciar simulação semelhante, explicou os fundamentos constitucionais legais que vedam esta cobrança. De acordo com o relatório de expensão, o valor da taxa de administração, assim por diante. Vedação de destinação de recursos públicos para pagamento de taxa administrativa. As entidades privadas não devem ser sustentadas pelo erário, mas atuar com a administração pública em regime de parceria, e o pagamento de despesas administrativas somente deve ser permitido com parcimonia e no restrito cumprimento da lei do plano de trabalho, vedado qualquer interpretação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar legalidade e ilegalidade do termo dessa parceria. Como se trata da norma de produção obrigatória da Constituição Estadual, repetiu-se o citado artigo em seu artigo 74, parágrafo único.
Assim sendo, relativamente aos itens, taxas de operacionalizações e provisões são demonstradas, acompanhando opinativo uniformes, no sentido de que constitua fundamento para o julgamento pela regularidade das contas, bem como fulcro no artigo 16, parágrafo 3º, B, a linha B, da lei orgânica desta Corte. Tratando-se, portanto, de flagrante hipótese de desvio de finalidade, tem o que deve ser aplicado o disposto do parágrafo 3º do artigo 248 do Regimento Interno, fixando a responsabilidade solidária do agente público repassador, bem como da instituição beneficiada de seu gestor. Releva notar que esta Corte de Contas já pacificou o entendimento acerca do tema, em decisão consubstanciada do acordão, plena uniformização da jurisprudência no 03, de relatório do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Na oportunidade, fixou-se atendimento no que se regra a responsabilidade do ente público e de seu gestor, sendo a responsabilidade institucional de caráter excepcional. Uma perfeita pesquisa jurisprudencial pode demonstrar outros exemplos de demissão de possibilidade de aplicação da teoria pela própria administração pública, como a jurisprudência firmada no Tribunal de Justiça do Paraná, conforme se veja aqui a seguir. O mencionado autor aproveita ainda para tecer comentários no que tange a desconsideração da personalidade jurídica pelos tribunais de contas, defendendo que eventual omissão administrativa das Cortes de Conta ofende diretamente os princípios da superioridade e indisponibilidade dos interesses públicos. As auditorias, inspeções e demais exames realizados pelas Cortes de Conta podem ensejar a verificação de irregularidade na gestão de recursos públicos ou da constatação da ocorrência dos prejuízos ao erário, resultando em imputação de débitos, aplicação de multas, condenação do responsável e ressarcir ao erário conforme assim especifica. Caso o Tribunal de Contas ou a autoridade administrativa, ciente da utilização irregular ou abusiva de uma sociedade por parte de seus membros, deixe de adotar as providências adequadas à aplicação e desconsideração da personalidade jurídica, estará se omitindo quando tinha o poder prévio, quando tinha o poder de dever de agir. Tal omissão administrativa produz frontal ofensa aos princípios da superioridade e indisponibilidade dos interesses públicos, bem como traduz diferença para os princípios da moralidade e da eficiência. Em suma, permanecer inerte diante da utilização abusiva ou fraudulenta de uma pessoa jurídica, sob o argumento de que inexiste expresso dispositivo legal autorizador da desconsideração, afronta os mencionados princípios da administração pública. Releva notar-se que o tribunal já decidiu, em outras oportunidades, pela desconsideração das personalidades jurídicas e consequente responsabilidade solidária entre as entidades beneficiadas e seus dirigentes para a restituição de recurso, destacando-se os acordões, segunda Câmara, primeira Câmara, de minha relatoria, todas da segunda Câmara do relatório do conselheiro Nestor Batista, o acordão da primeira Câmara do relator do Ivan Lins Bonilha. Diante dos expostos relativamente ao item encomendo, impõe-se a condenação do Instituto Corpore, da senhora Cris Angélica Tatal, presidente da entidade da época, o senhor Simval Ferreira da Silva, prefeito municipal de Tibagi, da época, solidariamente a devolução dos recursos no valor de R$ 697.845,24. Com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar 103/2005, do artigo 248 do parágrafo 3º do Regimento Interno desse Tribunal, bem como com base da uniformização de jurisprudência no 03 dessa Corte. Deve ser imputada ainda ao senhor Simval a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, G, da Lei Complementar Estatal, ainda a título de sanção, tendo-se em conta a caracterização de hipótese de dano ao erário, que se trata do artigo 99, parágrafo tratado do Tribunal de Contas do Paraná, impõe-se a aplicação de multa proporcional ao dano, no índice de 30% do valor da condenação, individualmente ao ex-prefeito e à representante da entidade.
Acrescenta-se aqui a imposição dessa penalidade no percentual assinalado e assim por diante. Além do cumprimento da prática apenas parcial do objeto, ainda dentro desse mesmo contexto, deve ser expedida a declaração de inidoneidade do senhor Simval e da senhora Cris Angélica e do Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida no termo assim. Outro sim, em atendimento aos procedimentos dessa Corte de Contas, propõe-se determinado encaminhamento de cópias dos presentes autos ao Ministério da Justiça, à Controladoria Geral da União, para avaliação da possibilidade de revogação da certificação como o USP, em fase da dispõe a Lei 9.790/99. No concernente ao item ausência de consonância entre extratos bancários demonstrativos de receita e despesa, muito embora tal fato tenha sido constatado pela Diretoria de Análise e Transferência, a unidade técnica não teceu maiores comentários acerca da irregularidade, não procedendo da qualificação de valores que estariam em tese em divergência. Desta forma, considerando a ausência de elementos nos autos capazes de atestar esse procedimento. Por derradeiro, infere-se nos autos, segundo o relatório, a inspeção de que realizar processo licitatório na modalidade de concurso para que escolha. O município de Vargem, por intermédio da defesa, de defesa constante na peça no 34, afirmou que o jornal Página 1 é considerado de grande circulação na região dos Campos Gerais, como tiragem diária, inclusive disponibilização de suas adições, internet, em sua página, portanto, de livre acesso à rede mundial, computadores. Note-se, portanto, que o município confirma a infração no artigo 21, terceiro da Lei Federal de Licitações, quando afirma que o jornal Página 1 possui apenas circulação regional. Mas ainda há que se observar que, quanto da escolha da organização da sociedade civil interessada pública, a declaração dos termos da parceria, o artigo 23 do seguinte decreto, número 3.100/99, de regularidade da Lei 9.919, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fim educativo, como organização da sociedade civil de interesse público, institui disciplina no termo da parceria. Assim sendo, além da irregularidade das contas, deve ser aplicado contra o gestor municipal a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4b da Lei Complementar 113/2005, em razão da inobservância do artigo 21 da Lei Federal 8666, como também deve ser expedida recomendação a fim de que o município de Tibagi, em futuros processos, possa de licitações na modalidade do concurso público ou de determinados legais e normativos de regência, em especial no artigo 21, parágrafo 3º da Lei 866, do artigo 93, decreto 23, parágrafo 4º, assim por diante. Diante de todo o exposto, voto pela procedência da presente tomada de contas extraordinárias, julgando irregulares as contas sobre a responsabilidade do senhor Simval Ferreira da Silva, prefeito da época do município de Tibagi, e da senhora Cris Angélica, presidente da época do Instituto Corpore de Desenvolvimento de Vida, em razão da ineficiência do serviço prestado, terceirização indevida de serviço público, inexistência de taxa administrativa irregulares e provisões sem demonstração, ausência de consonância entre os extratos bancários demonstrativos da receita e despesa e inobservância das normas legais para a realização do concurso de projeto com a adoção dos seguintes providências: recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 697.845,24, devidamente corrigido de acordo com a data do último repasse efetuado à entidade, de forma no artigo 420, parágrafo 1º do regimento interno, solidariamente pelo prefeito senhor Simval, pela presidente do Instituto, senhora Cris Angélica, gestora de contas, e pela própria entidade. Vamos lá. Aí discorre que a aplicação dos seguintes multas, tá? Todas elas da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado Penal. Multa proporcional ao dano, multa do artigo 87, assim, multa, toda endereçada ao senhor Simval, razão da terceirização indevida de serviço público, multa em virtude do pagamento indevido aos valores vedados por lei, multa em razão de ter realizado concurso no termos da Lei 3866 sem observância das normas legais aplicáveis, multa de inexecução dos objetos do convênio em forma fixado no instrumento da parceria, considerando o flagrante deficiente do serviço da saúde e foram prestados,
Expedição de determinação ao município de Tibagi a fim de que comprove que tomou providência no sentido de realizar concurso público para o provimento estatal. Expedição de recomendação ao município de Tibagi a fim de que os futuros processos de licitação na modalidade de concurso observem as determinações legais da normativa da regente, em especial o artigo 21, 3º da lei estatal 866. Inclusão dos nomes do senhor Simval Ferreira da Silva, da senhora Cris Angélica, na relação de agentes públicos em contas julgadas irregulares. Expedição de declaração de idoneidade do senhor Simval, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual Federal para apuração da eventual improbidade administrativa, à Câmara Municipal de Tibagi para a adoção das providências a se entender cabíveis, ao Ministério da Justiça e Controle Geral da União, em fase do disposto da Lei 9, à Secretaria da Receita Federal para conhecimento da providência no âmbito da sua competência, vistos, relatados e discutidos. Acordão os membros da primeira Câmara Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no termo do voto do relator auditor Ivans Linhares, por unanimidade em julgar pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, julgando irregulares as contas sob a responsabilidade do senhor Simval, à época do município de Tibagi, e da senhora Cris Angélica, jurídica da presidente, à época do Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, em razão da ineficiência do serviço prestado, terceirização indevida do serviço prestado, sem ausência de consonância do tatim, recolhimento parcial, conforme já foi lido, 697 mil, multa proporcional ao dano, tal, e todas aquelas multas que já fiz relação, que o segundo conselheiro também faz a mesma menção. E, para finalizando, essa determinações legais normativa regente especial, inclusão dos nomes do senhor assim, a senhora Cris, na relação de agentes públicos em contas julgadas irregulares, expedição de declaração de idoneidade social, e a senhora Cris, no Instituto Corporal de Desenvolvimento, da Qualidade de Vida, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual Federal para apuração de atos assim, à Câmara Municipal de Tibagi para a adoção das providências que se entendem cabíveis, das quais uma delas é essa que nós estamos fazendo, ao Ministério da Justiça, Controle Geral da União, em fase do disposto lei estatal, à Secretaria da Receita Federal para conhecimento e providências dos âmbitos. Votaram, nos termos acima, o conselheiro Durvaldo Amaral, os auditores Ivans Linhares, Cláudio Augusto Canha, presente a Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Kátia Regina Puchanski, Sala de Sessões 7 de outubro de 2014, sessões senhor Durvaldo Amaral. Seu recurso. Eu vou apenas ler aqui o desfecho final do recurso impetrado, só para o conhecimento dos senhores. Acho que vai fazer menção de todo o mesmo procedimento, né, doutor Brandão? Então, tá. Quanto à cobrança da taxa de administração, restou claro que não foram indicadas despesas realizadas a título de taxa de administração, pois faltam os relatórios detalhados de execução das despesas, apresentação de planilha com receitas e despesas globais da entidade, instrução 48 tal, peça 100, acusando de apresentar a documentação que comprovaria a efetiva realização da respectiva despesa administrativa com a execução da parceria. Voto. Pelo exposto, voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento dos recursos de revisão. Esse é um recurso de revisão que foi solicitado, então, pelas pessoas. Transita em julgado a decisão. Determino o encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para a inversão dos autos, a fim de que os autos no 473.706/2009 volte a figurar como principais, nos termos do artigo 32, parágrafo 3º do Regimento Interno. Visto relatados os discutidos, acordam os membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro Fábio de Souza Camargo, por unanimidade. Conhecer-se no mérito de julgar pelo não provimento dos recursos de revisão. Transitado em julgado a decisão, determina o encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para a inversão dos autos, a fim de que os autos no 477.709/2009 volte a figurar como principais, nos termos do artigo 32, parágrafo 3º do Regimento Interno. Votaram, nos termos acima, os conselheiros Nestor Batista Ivan Lins, Bonilha, Fábio de Souza Camargo, Ivens Linhares,
auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Cláudio Augusto Cânia. Presente o Procurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, senhor Flávio de Azambuja Berti. Fábio Sucumar, relator, e José Durval do Amaral, presidente. Acho que seria isso, senhor presidente. Tem a ordem do dia. Não. Então, após até a leitura extensa, eu até queria, antes de nós dar entrada no processo de votação do projeto que tem, para que o Dr. Brandão desse, como é o nosso procurador, nosso jurídico aqui da Câmara, que ele desse uma explicação, por ser muito extenso, desse uma explicação só básica aí do que foi lido, apesar de ser bem extenso, só o senhor der uma explicação para que o público possa entender, doutor. Se quiser usar o microfone... usa a tribuna. Cadê um? Boa noite aos senhores. Então, por determinação da presidência da mesa executiva, diretora dos trabalhos, e por força da incumbência de natureza jurídica que eu detenho aqui na Câmara Municipal de Tibagi, devo informar aos senhores vereadores e também ao público presente que o caso trata-se de uma tomada de contas extraordinária, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná acabou detectando algumas irregularidades nos termos de parceria firmado pelo Instituto Corpore com algumas administrações públicas no âmbito do Estado do Paraná, e entre elas o município de Tibagi. Ato contínuo, então o tribunal tem por medida prevista no seu regimento interno a chamada tomada de contas especial. O que é a chamada de contas? O que é a tomada de contas especial? É uma determinação feita pela direção do Tribunal de Contas que envia técnicos ao município determinado para que faça um levantamento, uma auditoria, uma investigação, enfim, uma auditoria, vamos falar, para deixar bem mais claro, uma auditoria em relação a essa parceria. Essa parceria veio no município de Tibagi e acabou por constatar aquelas situações que o senhor tomaram conhecimento na leitura, primeiro, da tomada de contas especial. Essas situações, uma vez constatadas, resultou nas sanções que os senhores também tomaram conta, que são aquelas diversas sanções aplicadas ao ordenador das despesas e à representante legal do Instituto. Irresignados com a decisão e no exercício do amplo direito da defesa e do contraditório que é assegurado constitucionalmente, ambos os representados interpuseram um recurso ao Tribunal de Contas que chama-se recurso de revisão. Esse recurso tramitou normalmente com os argumentos da defesa e os argumentos usados no recurso, mas o tribunal adotou o seguinte entendimento: conheceu do recurso, porque preenchia os pressupostos legais, conhece do recurso, no entanto, no mérito, não deu provimento aos argumentos que foram expendidos pelas partes indignadas com aquela decisão, mantendo-as
na sua integralidade e estabelecendo as sanções devidas e cabíveis para o caso. Como não é competência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná constitucionalmente, na forma do artigo 31 da Constituição Federal, não é competência o julgamento das contas, então, entre as demais medidas que o Tribunal de Contas tomou, que foi o encaminhamento para os órgãos, já lido pelo senhor secretário da sessão, entre os endereçamentos também cabe o encaminhamento novamente para a Câmara Municipal, porque a decisão no recurso estabeleceu o julgamento pela irregularidade das contas. E só quem julga se mantém ou não a irregularidade de conta, só quem tem essa prerrogativa é a Câmara Municipal, é o Poder Legislativo. Isso em decisão recente do STF, datado de 2016, onde houve o entendimento de que o simples julgamento de recurso via Tribunal de Contas não caracteriza, não insurge a chamada inelegibilidade. O Tribunal de Contas tem o poder e as limitações do que diz respeito às providências que ele pode tomar. E foram tomadas, pelo visto, conforme já relatado aos senhores aí. E então agora volta para a Câmara Municipal, que é um dos momentos mais importantes da atividade parlamentar dos integrantes da Câmara Municipal, que é quando eles têm a oportunidade também de exercer a função de julgadores. Esse julgamento é feito com total isenção, da mesma forma com o sagrado direito de defesa, o amplo contraditório e o devido processo legal. Esse processo, na forma prevista no artigo 53 da Lei Orgânica do Município, ele é encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, ele é afixado no mural da Câmara Municipal e ele também fica à disposição aqui dos munícipes interessados pelo prazo de 60 dias. Obviamente que por força regimental também, esse prazo é interrompido no período do recesso. Como nós estamos num período próximo ao recesso, interrompe enquanto a Câmara estiver no recesso. Uma vez completado o prazo de 60 dias, ele é solicitado da Comissão de Finanças e Orçamento e incluído na próxima ordem do dia. Isso tudo assegurando-se o amplo contraditório, o direito de defesa, que é inerente a todo aquele que é processado. O ato tem que ter motivação e tem que ser assegurado o amplo direito de defesa, que com certeza a Câmara vai exercitar isso, vai fazer de forma democrática, soberana e cônscia dessa responsabilidade que é uma das mais valiosas do exercício do mandato parlamentar, que é fiscalizar, legislar, que são os dois basilares, mas aparece o terceiro em alguns momentos da vida pública, que é também o de julgar. E esse é um momento importante que a Câmara Municipal está vivendo por força de dispositivo constitucional. Eu acho que o que me cabia dizer era isso. Obrigado, acho que ficou bem claro, não acho que somente para os vereadores, mas também acho que para todo o público aqui presente. Doutor, obrigado. Vamos então dar continuidade à sessão. Primeira votação. Projeto de Lei número 289/2018, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso sobre o imóvel do patrimônio municipal em favor da empresa Valderei Sebastião Fernandes dos Santos Eireli, nas condições que especifique e das outras providências. Peço ao vereador primeiro secretário que leia para nós a justificativa desse projeto. Mensagem 13/2018. Senhor presidente, senhores vereadores,
Segue para apreciação desta colenda da Câmara Municipal proposta legislativa que visa o incremento de atividades econômicas, como a instalação de empresa em nosso município, em lote situado na região de Alto do Amparo, Agudos. A empresa, com a documentação em anexo, atua no ramo comercial atacadista de hortifrutigranjeiro e visa instalar no local um centro de distribuição que poderá incentivar o desenvolvimento da localidade. Foi apresentado pelo solicitante o projeto contemplando as expectativas de desenvolvimento da área e das atividades, prevendo a geração total de ofertas de emprego em um período de 5 anos de até 80 vagas, sendo 40 empregos para o início das atividades no primeiro ano de atuação. A área pretendida está disponível e pronta para a recepção de obras por parte da empresa atendida. Desta forma, por ser esta uma grande oportunidade de proporcionar o desenvolvimento de nosso município com incremento de oferta de empregos, notadamente a população que está entrando no mercado de trabalho, esperamos que seja o projeto analisado e aprovado por esta colenda da Casa de Leis. Sem mais, para o momento, cordialmente, Rio de Manuel Leonardo, prefeito municipal. Após a leitura da mensagem do projeto, a justificativa encaminho ao mesmo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final para o seu parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação final pede o parecer do vereador Jorge. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Legislação e Justiça é de parecer favorável ao anteprojeto 289 por 3 votos. Após o parecer favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encaminho mesmo à Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento solicita dos seus nobres pares o seu parecer em relação ao projeto. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Meu voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável ao outro projeto 289/2018 por 3 votos. Após o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho mesmo à Comissão de Obras e Serviços Públicos, Agroindústria e Comércio. Na ausência justificada do vereador Gilson, presidente desta comissão, nomeio a vereadora Ellen para que presida os trabalhos da comissão neste projeto. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústrias, Comércio e Turismo pede parecer do vereador Antônio. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Meu parecer também é favorável.
Agradecer aqui a presença do ex-vereador Wilson de Lima, os demais aqui também, o presidente também da Associação Comercial, Paulo Pavese, e a todos aí que sempre nos acompanham aí nas sessões. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio e Turismo é de parecer do projeto 289/2018 por 3 votos favoráveis e nenhum contra. Após o parecer favorável nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Agroindústria, Comércio e Turismo, encaminho mesmo em primeira votação. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Cecília. Favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Antônio. Favorável. Por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Vereador João Paulo. Favorável. Por 7 votos favoráveis e nenhum contrário, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 289/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso do imóvel do patrimônio municipal em favor da empresa Valderei Sebastião Fernandes dos Santos, Eireli, nas condições que especifica e dá outras providências. Solicito ao vereador segundo secretário José Enio para que promova as inscrições dos senhores vereadores que desejam fazer-se do uso das manifestações pessoal, conforme artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal, concedendo 5 minutos a título de considerações finais. Para suas considerações finais, Tonico. Dispenso. João Paulo. Sim. Sila. Sim. Ellen. Dispenso. Jorge. Dispenso. Eliseu. Sim. Suas considerações, vereador João Paulo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Eu gostaria aqui de fazer até um apelo, né, para que a prefeitura faça mais investimentos ou estimule um pouco mais os nossos atletas, aqui hoje representado pelo Rodrigo, que, assim como ele, tem outros aí que têm bastante potencial. Eu acho que o esporte é um caminho válido. Na verdade, você está tirando muitos jovens com isso, né, de coisas erradas aí que aprendem pela rua. E sabemos que um dinheiro investido no esporte, ele é 3 vezes maior economizado futuramente em saúde. Então, faço um apelo e lembrando também, fazendo um parênteses, para a professora de balé Ana Karina, que essa semana teve em Florianópolis, e conseguiram ser classificadas para a disputa no final do ano, que será em Córdoba, na Argentina, e é a única escola pública participante. Então isso mostra o empenho, o esforço da professora e da equipe, né, dos componentes dela. Então acho que já está merecendo, né, uma dedicação aí, uma atenção mais voltada para eles, tentar estimular o máximo possível esse tipo de talento, assim como os atletas, os corredores e outros mais que podemos descobrir no nosso município. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Suas considerações, vereadora Cecília. Boa noite, presidente. Boa noite, público presente, ex-vereadores. Quero também iniciar parabenizando o nosso corredor aí, que teve não vamos dizer um grande apoio, mas é um início, né? Pela sua firmeza sempre, tanto que você já passou dificuldade e continua, né, Bino? E também, como o João já disse, da professora Ana Karina, já foi dada até feita para ela aqui já uma moção de aplausos, né? Mas quero parabenizar as alunas pelo desempenho delas
e pela força de vontade, que eu sei que não foi fácil para elas. Inclusive, me pediram até a população uma moção de aplauso pelas alunas, porque era 4 horas por dia que elas treinavam. Tem uma indicação aqui, que foi uma solicitação do pessoal lá do bairro Bela Casa 1, que está sem sinalização, que as pessoas passam para lá e para cá sem saber. Já ocorreu acidentes e a previsão é muito mais, porque ninguém sabe a direção, o que é preferencial, né? Então, estou fazendo essa indicação aqui e pedindo que o executivo atenda, porque antes que aconteça alguma coisa. Eu queria deixar aqui também, há pouco tempo eu fiz uma solicitação para o SESI, que eu vi lá na minha cidade, Jandai do Sul, um ônibus que vai lá, e quando está atrasado esses exames, todos os exames, esse ônibus vem e fica uma semana fazendo todo esse trabalho. Infelizmente, não deu certo dessa vez. Eles mandaram aqui hoje o ofício respondendo, mas que Guarapuava, que foi como diz, que vai receber, sabe? E então, que logo, para o futuro, Tibagi pode estar recebendo. Então, isso aqui seria muito importante para Tibagi, porque aqui tem todos os serviços. Cidadania, em tudo. Na educação, na saúde, na cultura, no lazer. Faz de tudo. Então, nós estávamos precisando disso aqui, que muitas pessoas até hoje vêm pedir para a gente ajudar, né? Então, isso aqui seria bem importante. Quero também dizer que eu estive conversando com o prefeito ontem, solicitando que nós colocamos educação física e inglês nas nossas escolas. O João falou aí que a educação, né, inclusive a educação física, é muito importante. Eu estava lendo, a importância é tão grande que, graças a Deus, eu conversando com ele disse que o orçamento não seria tanto, que daria para 2019 a educação física e o inglês 2020. Porque as professoras, elas têm hora atividade, elas ganham por isso. Mas ele vai ver de que forma que ele pode ajudar fazendo as duas coisas. Então, dessa forma que nós temos que ir olhando para os munícipes, né, pela nossa população, e melhorando a qualidade de vida, que eu sempre digo, meus netos, quantos filhos de vocês estão em escola particular. E a população mais carente, ela sai de uma escola sem saber o que é uma educação física, não sabe nem o futuro dela, se ela vai gostar ou não, o que ela vai gostar. E na educação física faz com que você abre a cabeça e enxerga de outra forma a vida. E também o inglês. As pessoas saem para fazer um vestibular, tem que entrar ainda no colégio ali para poder saber o que é inglês. Enquanto que a gente vê criança de 7 anos falando fluentemente inglês. Então, seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Suas considerações, vereador Enio. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, doutor Brandão, mais os pessoal que trabalha nesta Casa de Leis. Público presente, pessoal da internet que nos acompanha. Vim aqui hoje só fazer um reforço de uma indicação feita até no ano passado já, sobre uma placa na final da Avenida Manuel das Dores, junto ao Mirante, indicando sentido obrigatório de caminhões ou final de rua, porque ali tem uma descida forte e já aconteceu vários caminhões passar direto ali e depois a dificuldade de voltarem. E isso está sendo uma tortura praticamente, porque cada vez que eu passo lá, estou lembrando daquela placa. E até hoje não foi colocado. Então fica um apelo aqui para o
Executivo para que eles tomem essas devidas providências e coloquem essas placas lá, que com certeza vai evitar algum acidente no futuro. E também sobre o final da Tia Olímpia, calçamento, o qual eu reiterei uma indicação do Eduardo, vereador Eduardo, para que se colocasse o calçamento naquele final de rua lá, o qual está cada dia uma cobrança sobre a água que desce ali, as chuvas fortes, entrando nas casas, carregando até o material que tem na rua lá, cisco, terra. Então, para ver se que o executivo tome alguma providência e resolva esse problema lá. Agradeço também o Rodrigo Obelico, né, por usar a tribuna, agradecendo a prefeitura, o secretário de esportes, o chefe de esportes, pelo apoio que está dando aos atletas. E fazer um apelo também, né, para que eles continuem dando maior apoio, porque a população patrocinando, né, e eles dando uma força aí, com certeza, bom resultado vocês não trarão para o nosso município, né, já que vocês já há bastante tempo defendendo, né. Então, agradeço a você também, agradeço os internautas que nos acompanham, que a matéria do dia hoje foi bastante extensa. Então, muito boa noite a todos. Um bom final de semana. Suas considerações, vereador Eliseu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Eu quero apenas iniciar minha fala dizendo da grande preocupação e da grande responsabilidade que cai sobre os nossos ombros, né, do julgamento dessas contas de 2008 e 2009. Né, que, com isso, eu gostaria até de chamar a atenção da parte do Executivo, né, para que ele pudesse olhar com muito mais atenção, né, a aplicação dos recursos públicos, que são o dinheiro do próprio povo, né, arrecadado através dos seus impostos, pago de todas as maneiras, de todas as formas. Ao mesmo tempo que eu falo dessa preocupação, pois ficará em 60 dias disposto para qualquer cidadão tibagiano, disponível aqui na casa, não para levar para casa, as contas de 2008, 2009, né, para apreciação dos senhores. Até fica à disposição. Posteriormente, a Comissão de Finanças e Orçamento, que somos nós, iremos emitir um decreto, né, desativo, para poder encaminhar para a apreciação dessa casa. Então, diante disto, eu quero parabenizar aqui essa casa, senhor presidente. A assessoria que nós temos nessa casa, através da Procuradoria Jurídica do Dr. Blandão, e hoje com a parceria da doutora Ana, né, e a nossa contadora Elaine, nosso controlador interno Juliano, e os dois assessores legislativos aí, que é a Márcia e o Sandro, juntamente com a Luciana, que também faz o seu cafezinho e presta o seu trabalho aqui para manter isso aqui tudo em ordem. Porque eu tive as minhas contas aprovadas em 28 dias. A partir do momento que ela deu entrada no Tribunal de Contas, foi aprovado com 28 dias. Já foram aprovadas até levada a plenário e aprovada até pelos conselheiros já. Não apenas com pareceres, mas aprovada já. Isso eu devo, como também tantos outros presidentes que aqui passaram, a equipe que nós temos dentro dessa casa. Dr. Blandão, nos seus pareceres jurídicos, né? Dona Elaine, como contadora dessa casa, e que além de contadora exerce a função de financeira e de RH, né? O nosso controlador interno, que é o Juliano, e esse pessoal da área legislativa que dá esse respaldo e apoio nosso, a Márcia e o Sandro, que tem dado total respaldo e levado as coisas com muita responsabilidade, né? Isso é de suma importância. E a gente vê assim com uma certa preocupação da parte do Executivo atual no momento, de que a importância de um controlador interno, né? E a responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um. Secretário de Finanças, contador, controle interno. É uma responsabilidade imensa, das quais
Eu acho que diante do exposto que nós temos hoje aqui, eu acho que eles têm que tomar ciência e botar a barba de molho e levar com muito mais responsabilidade a aplicação do recurso do povo. Então, é isso que eu tinha para o momento, além de parabenizar aí o Rodrigo, popular Bilic, né? Pelo trabalho que sempre vem na representação do esporte do nosso município, nas corridas de atletismo, né? Que Deus possa continuar abençoando você e todos os demais aí nessa missão que você colocou de representar o nosso município na tua vida. No entanto, muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Mais uma vez também queria desejar boa noite a todos os presentes, aos meus colegas vereadores, doutor Brandão, nosso jurídico que está aqui, se faz presente ainda até o final da sessão, e a todos os demais servidores que também se encontram na casa. E hoje eu até vi os colegas falando do pessoal da internet, mas tivemos um problema com a internet. A sessão não conseguimos transmitir a sessão ao vivo, devido a um problema no sistema ali da internet. Eu acho que parece que a sessão passada também já não conseguimos. Então a gente vai procurar aí ajustar para que na próxima sessão consigamos aí transmitir para que todos os que acompanham a sessão possam ter esse direito aí de acompanhar através da internet. Que infelizmente nas outras duas sessões foram impossibilitados através desse problema aí que nós tivemos. Eu só queria agradecer aqui ao vereador Enio, que fez aí, mais uma vez, uma reitera aí nessa novela Tia Olímpia que temos, que vai estar se estendendo aí já desde o começo, eu acho que não somente dessa gestão, mas também parece-me que ao estudar aí, vimos que outros vereadores em gestões passadas já bateram nessa tecla, pedindo aquela Tia Olímpia e a novela continua, né? Somente promessas, somente gente dizendo que vão fazer, e está lá. Mas eu peço até a ajuda dos demais vereadores que levem essa necessidade, que não é uma necessidade nossa, como eu já falei várias vezes aqui, eu acho que até eles estão enjoados de ouvir, que não é a rua da minha casa, não é a rua da casa da Sila, não é a rua da casa do Jorge, não é a rua da casa de nenhum dos vereadores aqui, mas apenas estamos pedindo e intercedendo por pessoas que contribuem, pessoas que estão ajudando o município a crescer, e eles também só estão correndo atrás do direito deles. Mas peço que seja visto aí com mais... Eu acho que com olhos melhores, porque as respostas que a gente tem aqui, que já vai iniciar as obras, que já vai iniciar e não inicia. Também não sei se fui... Pois é. Também, na sessão passada, foi cobrado aqui a água do Pinheiro Seco, o poço artesiano do Pinheiro Seco. E eu me encontrava esses dias com os responsáveis, eles até... falaram, mas você continua macetando naquilo? Continuo e vou continuar, até que eles façam. Né? Parece até uma brincadeira, eles vêm aqui e prometem para o povo, o dia que estava todo o pessoal do Pinheiro Seco aqui, foi prometido para eles que a água ia estar jorrando nas torneiras deles lá até uma certa data, depois foi pedido mais uma prorrogação, e até agora não chegou. Né? A água, mas enfim, não chegou a água até agora. Então a gente... passa a ser, às vezes, repetitivo, a gente passa a cobrar as mesmas coisas, mas por que a gente está aqui cobrando as mesmas coisas? Será que o problema é do vereador que está cobrando a mesma coisa? Porque se eles fazerem lá e a água jorrar nas torneiras, como que nós vamos falar aqui? Então, o problema é que eles fazem, né? Se a gente está falando aqui é porque não é feito. Tanto a Tia Olímpia, quanto o Poço Artesiano e quantas outras reivindicações que tem dos vereadores aqui, né, que estão reivindicando aquilo que o povo cobra. Quanto a hoje esse acórdão que o Eliseu leu aqui para nós, o primeiro secretário leu, foi assim extenso, cumprido, mas a gente sentiu de real necessidade que fosse lido inteiro, por completo, que até mesmo foi uma orientação do Tribunal de Contas, né, doutor? Que o doutor deixou claro ali, e que também, para que fique claro que isso daqui não foi feito, aqui não existe politicagem, nessa gestão não existe politicagem. Isso foi feito porque era uma norma do Tribunal de Contas, era uma... Como posso explicar, doutor? A gente entrou em contato com o Tribunal de Contas e eles nos pediram porque a gente... Orientaram, a palavra certa é essa. A recomendação... E até mesmo, não somente... Não preciso falar dessa presidência, a anterior também, procurou sempre ser transparente com a população. E tenho certeza que até o final desse mandato vai continuar assim. Então, tudo aquilo que entrar nessa casa vai se tornar público e a população vai ter o conhecimento.
como é de direito deles. Então, para que já não fique aquela conversinha fiada aqui ou ali, que isso daqui é uma perseguição política, uma gestão ou qualquer outro. Então, quem fosse que seja o nome que chegasse aqui e nós tivéssemos que expor publicamente, como foi exposto hoje, ia acontecer, independente de quem fosse. Então, não é uma perseguição, não é nada, apenas colocamos e vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Só finalizo agradecendo a presença de todos. Como presidente que fala para o pessoal que está aqui, como hoje não tem gente nos acompanhando pela internet, a gente vai procurar solucionar esse problema aí da transmissão, para que na próxima sessão o pessoal possa... Eu recebi várias mensagens aqui, por que não está transmitindo a sessão, não está transmitindo a sessão. A gente sabe que tem uma audiência boa a sessão aí pela internet. Então vamos procurar aí solucionar esse problema. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumprido todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 12 de junho, às 18 horas, desejando a todos um feliz retorno aos seus lares.